Então, chegando para mais uma segunda parte, como é que foi mais ou menos a origem da história da Terceira Guerra Mundial entre os alemães ou da cidade de Água Fria? Vamos relatar mais sobre essa história e como é que surgiu. Em 1922, antes de 1923, a federação do governo era quase contra. Mas por que os LGBTs e brancos eram condenados naquela época? Isso porque devido à fronteira do governo. Antes o governo, em 1921, aceitava aquela seleção, mas quando foi contra as igrejas se celebrar os LGBTs, também começaram a julgar por causa da cor e do tipo de forma que estavam levando. Então, os alemães negros da cidade de Água Fria se rebelou um protesto contra isso. Em 1922, os brancos e LGBTs e etc. foram presos e condenados. Mas o que acontecia quando eles eram presos, condenados e botados em uma sala? Bom, alguns dos brancos e LGBTs, outros ficavam com fome como uma forma de tortura. Outros eram obrigados, ou mulheres, obrigadas a se relacionar com soldados negros e alemães, usando o corpo delas e abusando, engravidando e estuprando as mulheres daquela tal forma. Naquela época, em 1922, os homens morriam de fome. Eles eram jogados em cima de uma montanha e batendo a cabeça na pedra, alguns morriam. Outros eram mortos e degolados. Bom, tem uns que eles invadiram a casas e botaram dentro do presídio. Naquela época era uma grande rivalidade entre os alemãos. Eram várias formas de tortura. Uns eram degolados realmente com a cabeça cortada, mas naquela época era muita coisa. Até que surgiu um presidente que era outro. Então os alemães naquela época, em busca de vitória, muitos tinham medo. Se eles eram negros e eram alemães, eles não poderiam aceitar nem os brancos e não poderiam aceitar nem as igrejas, que eram dos LGBTs. Naquela época condenava como LGBTs e nem ser gay por causa dessa lei. Se eles for alemão negro, eles não podem ter esse jeito. Eles têm que ser homem. Mas o que acontecia se algum deles fosse um traidor? Bom, eles morreriam mesmo da hora. Ou se eles se vigiriam que seriam gays, se eles virassem gays, eles morreriam no mesmo da hora. Essa forma de lei alemã foi proibida em alguns lugares devido ao racismo e o crime. Bom, e pelo protesto das pessoas que eram contra esse tipo de forma. Mas bom, todo esse relato é uma base que a gente entende sobre a Terceira Guerra Mundial. E estamos vendo aqui as relações, como as pessoas eram torturadas naquela época. Mas como é que foi a estratégia? Que as pessoas não sabiam algumas, que podem serem torturadas dentro de uma cela em uma sala. Bom, em seu plano em vista dos alemães negros, eles tinham seu plano, trabalhando de uma forma devastadora. Ou tal, enganaram as pessoas achando que ia ser no lugar de campo, de treinamento, de exercício. Sim, eles fingiam, mas quando eles realmente ficavam presos dentro de um ambiente, eles eram torturados no mesmo da hora. Outros não aceitavam, então outros eram realmente mortos, envenenados e lá vai.
Uns passavam fome, outros ficavam magros, jogavam outros nas barreiras e batiam a cabeça nas pedras e morriam apedrejados. Isso era uma das piores formas de tortura desde 1922. Na forma que era contra os feirenses de Santana, junto com Irará e Água Fria, junto a uma terceira guerra mundial. Mas, em forma disso, não deu muito certo. Em 1923, os alemães negros perderam a batalha na cidade de Água Fria. A Feira de Santana ganhou. Mas a maioria de mortes e devastação de destruição foi maior em Feira de Santana, matando mais de 1.800 milhões de pessoas brancas. Essa é uma das piores torturas da história. E essa aí é o nosso relato da Terceira Guerra Mundial. Como é que foi, como é que surgiu, então como é que aconteceu com as pessoas e essa história.